Bom, para o fim dessa aula, eu vou sugerir como leitura complementar para vocês a documentação da biblioteca RE de expressões regulares no Python. Lá eles repassam tudo o que nós vimos aqui nessa aula, com mais exemplos. Então, por favor, deem uma lida nessa documentação, pratiquem os exemplos que eles estão dando lá para vocês fixarem essa ideia sobre expressões regulares. Quanto mais vocês praticarem, mais claro vai ficar na mente de vocês. E eu queria propor dois exercícios aqui. Então, o primeiro ele diz o seguinte: expressões regulares foram a essência dos primeiros mecanismos de busca da internet. Neste exercício, você deve desenvolver uma função Python chamada busca, que funcione como estes mecanismos. Então, a função deve receber dois parâmetros de entrada, um chamado query, que representa uma lista de palavras de busca, e outro chamado documentos, que representa uma lista de documentos textuais indexados pelo mecanismo de busca. Com base nestes parâmetros, a função deve retornar todos os textos de documentos que contenham todas as palavras da query. Então, basicamente, o que vocês vão fazer aqui é desenvolver no Python uma função busca, ela vai receber um parâmetro query e um padrão documentos, certo? Então, query vai ser uma lista de termos que foram buscados. Então, vamos supor que a pessoa buscou celular Android. Então, vai ter celular Android. E você vai ter uma lista de documentos aqui. Então, vamos supor que eu tenha TV 27 polegadas, Samsung, celular Android LG, aspirador Brastemp. Então aqui, por exemplo, a gente sabe que esse método busca para esse exemplo aqui, ele deve somente devolver esse documento aqui, certo? Celular Android, porque ele contém os padrões de busca. Então, vocês vão ter que desenvolver aqui uma função que ela itere sobre todos os documentos. Vai ter que ter uma expressão regular aqui que vocês vão desenvolver. Essa expressão regular ela vai ter múltiplos padrões de busca, certo? Cada um dos termos da query. Vocês vão buscar no documento se essas queries elas existem. Então, vai ter que ter uma condição aqui. Vocês vão ter um método resultado. Então, se true, ou seja, se no caso esse documento ele conter todos os termos da query, vocês vão inserir esse documento nessa lista de resultado. Caso contrário, não vão fazer nada. E no final vocês vão retornar essa lista de resultado. Então aqui o que vocês têm que fazer é desenvolver essa expressão regular, tá? Uma expressão regular com múltiplos padrões de busca, como nós vimos, que contenham todos os termos que estão na query. Aí vocês vão buscar, vocês vão aplicar essa expressão regular em cada um dos textos do documento. Se no caso vocês verem que todos os padrões, todos os termos da busca se encontram naquele documento, vocês vão inserir nessa lista de resultado, que no final da iteração vai ser retornada. Então esse é o primeiro exercício. O segundo exercício vai ser sobre web crawlers. Ele é um pouquinho mais difícil, vocês tentem fazer. Se vocês não conseguirem, no nosso plantão de dúvidas, o professor Evandro, a professora Adriana e eu vamos esclarecer. Então, o web crawler, ele também é chamado de bot ou web spider. É um algoritmo utilizado por buscadores da internet para automaticamente extrair e indexar informações de páginas web. Estas páginas são desenvolvidas com a linguagem HTML e seus parágrafos textuais de conteúdo são geralmente definidos entre marcadores. Então, nas linguagens HTML, geralmente os parágrafos eles são marcados com esse P aqui, que é o P de início de um parágrafo, e o P de fim. Então seria como o exemplo aqui abaixo. Vamos supor que eu tenho um parágrafo que fala: olá, Lig 948B, que é o código da nossa turma. Esse parágrafo, para identificar que é um parágrafo, ele estaria marcado com essas tags. Então neste exercício eu quero que vocês desenvolvam uma função Python extrair, que receba como entrada uma página HTML da web, que vai ter esse nome página, e vocês retornem uma lista com o conteúdo textual de todos os parágrafos contidos na página. Então, basicamente, vocês vão ter que fazer uma expressão regular que reconheça o conteúdo de cada parágrafo. Para mostrar aqui para vocês como é que é um parágrafo, ele funciona assim. Tá vendo? Então, cada parágrafo é definido através dessas tags.
Então aqui no caso, uma expressão regular que rodasse nesse exemplo devolveria uma lista com 3 ocorrências de this is a paragraph. Então esse é o exercício número 2, que eu espero que vocês consigam fazer com base em expressões regulares. Então, para essa primeira parte da aula é isso. Foi explicado para vocês o que são expressões regulares, que é a maneira mais simples de se desenvolver uma aplicação de processamento de língua natural. Nessa aula nós vimos grande parte das funcionalidades dessas expressões, como disjunções de negação, marcadores de início e fim de texto de palavra, quantificadores, agrupamentos, memória e assim por diante. Então até a segunda parte dessa aula.